Fala galera que curte o PC Facts, o vídeo de hoje é basicamente patrocinado pelos apoiadores do canal. Foram eles que permitiram que a gente comprasse um Core i9 9900K. E por conta disso, o pessoal do Apoia-se vai estar concorrendo a 3 chaves da Steam, valendo R$50 para você gastar com o que quiser na loja. Então se você já queria apoiar o canal para que a gente pudesse continuar trazendo vídeos como esse, como o review do Core i9 9900K, que foi, digamos, um presente do pessoal de lá, e só foi possível graças à contribuição do pessoal de lá. Então entra no Apoia-se, o link estará aí na descrição, apoia.se/PCFacts, que aí quem sabe você pode concorrer a 3 chaves da Steam de R$50, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar tudo que a gente tem para falar sobre esse processador. Basicamente, a parte de temperatura em uso comum, eu já falei, já comentei bastante num vídeo em específico, rodando ele em BF5. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a performance e alguns detalhes das especificações, bem como se vale a pena comprar ou não. Antes de começar, eu gostaria apenas de compartilhar com vocês alguns detalhes que eu gostaria que vocês soubessem antes mesmo da gente discutir a performance do processador. Porque esses detalhes são tão fundamentais ao ponto de que podem fazer você desistir de comprar esse processador. Então, nem olha a performance dele se de fato isso for um problema. O primeiro problema dele é o preço do processador em si, único e tão somente. Então, se você for comparar esse processador com os outros processadores que nós temos no mainstream, e inclusive os da concorrência da AMD, como vocês estão vendo aí, nós temos uma diferença de R$1.000 com o preço da Terabyte, no caso sendo a referência, a nossa parceira Terabyte Shop. O link para esses produtos vão estar aí na descrição. Mas como você está vendo, R$1.000 de diferença você comprar um 9900K em vez do R7 2700X, ambos com 8 núcleos, 16 threads. E aí, pessoal, muitos vão dizer, mas o 9900K é o king dos games, é o rei dos jogos. Só que ao mesmo tempo, eu acho que, como vocês vão ver, a diferença de performance do 9900K para o Ryzen 7 2700X não vai justificar esses R$1.000. Com esses R$1.000 a mais, você pode investir numa melhor placa-mãe, você pode investir no SSD porrada, você pode investir em uma memória melhor para o teu Ryzen, para que ele consiga render mais próximo do 9900K, ou até investir numa placa de vídeo melhor. Se você está no mercado de usados, por exemplo, uma GTX 1080 custa R$2.000, R$2.500. Uma GTX 1080 Ti custa R$3.000, R$3.500. Então esses R$1.000 podem te tirar de um 9900K com uma 1080 para um R7 2700X com uma 1080 Ti. E eu garanto para vocês, o R7 2700 com uma 1080 Ti vai render mais do que o 9900K e uma 1080. Então, nessas hipóteses, lembre bem, pode não ser negócio comprar um 9900K. Beleza? Você sabendo disso e dizendo assim, não, mesmo assim eu considero comprar um 9900K, vamos dar continuidade ao review. O segundo ponto é a sua temperatura. E na verdade, a temperatura me remete também a um outro aspecto, que é o terceiro ponto que eu vou falar, que é com relação ao preço das placas-mãe que você vai ter que ligar ao 9900K. Não é qualquer Z370, B350 que é recomendável você ligar esse processador. É um processador de 8 núcleos, 16 threads com 95 watts, mas ele é um processador que exige muita energia para você conseguir overclocká-lo como a gente está fazendo aqui em 5 GHz. Então você tem uma placa-mãe com VRM, com muitas fases, com uma amperagem alta, no caso com uma corrente alta, de fato não é coisa fácil e não é nada barato. Então para você conseguir tirar toda a performance do processador, você ainda vai ter que gastar mais dinheiro com placa-mãe boa, uma Z370 Maximus Hero, como a gente tem aqui, ou com uma Z390 com um bom VRM, uma boa refrigeração. Então isso vai sair caro. E mesmo com tudo isso, você ainda vai ter que investir num water cooler custom ou num water cooler selado muito bom. Então, pessoal, é muito dinheiro para você dar apenas para ter esse processador. Sendo que a temperatura eu nem vou falar muito, porque nós já conversamos muito sobre temperatura nesse processador. E a temperatura ela é extremamente relativa. Se você mora num lugar frio, se você já tem um water cooler custom, para ti a temperatura não vai ser problema. Principalmente se você pegar um processador bom, que tenha uma tensão baixa em relação à frequência alta. Agora, se você mora num lugar quente, se você não tem um water cooler custom ou um water cooler selado bom, e ainda pega um processador como o Hernani pegou de 1.3 volts para rodar 5 GHz, 1.32,
é extremamente complicado e não recomendável, principalmente pelo preço que você vai ter que investir para pelo menos usar o teu processador. Então, como vocês podem ver, são muitos pormenores que circundam esse processador, ao ponto de que, na minha concepção, se a gente for fazer uma metáfora, a gente vai ter que, dessa vez, não somos nós que somos os clientes do processador, ou seja, o processador não está satisfazendo as nossas vontades. Nós é que estamos satisfazendo as vontades do processador, de water cooler, de placa-mãe, de temperatura, de silício, para que a gente possa usar ele. Né? Então, assim, parece que há uma inversão aí da relação, né? Somos nós que estamos dando para o processador um monte de coisa para que ele funcione. Então, se mesmo assim você ainda acha que você quer o 9900K, e a gente pode conversar e continuar daqui para frente, beleza? Então, agora sim, a gente vai primeiramente para as especificações comparadas desse processador com os outros processadores que a gente tem aqui. E aí a primeira coisa que você vai reparar é que ele é o único processador que tem um Turbo Boost em 5 GHz. Isso significa que ele vai operar em um núcleo, quando ele for exigido, a 5 GHz. Quando todos os núcleos são exigidos, ele opera a 4.3, tá, pessoal? Além disso, nós temos 16 MB de cache, que apenas os Ryzen conseguem ter 16 MB de cache em comparação aos outros Intel. Todos os Ryzen que estão aqui têm 16 MB de cache L3. Os Intel são 14 nanômetros, porém, ainda são melhores do que os 12 nanômetros dos Ryzen. Todos os processadores que nós temos aqui fazem overclock. E o preço a gente já tinha comentado. Agora, tem algumas coisas que eu quero comentar sobre essas especificações. Como, por exemplo, o cache L1 do 9900K é menor que o cache L1 do R7 2700X. No 9900K nós temos 64 KB por core, por núcleo, que serve tanto para dados quanto para instruções. Já no Ryzen, nós temos 64 para instruções e 32 para dados, fazendo com que o cache L1 dele seja maior. Isso colocaria na sua cabeça a ideia de que, pô, se consegue ter mais coisa dentro do cache L1 do Ryzen, significa que ele faz um prefetch melhor. Porém, o clock do Encore do Ryzen, o clock do Infinity Fabric do Ryzen, ele é bem menor e ele é vinculado à memória, enquanto que o clock do Encore do 9900K não é, e é bem mais alto. Você pode overclockar ele em separado. Além disso, nós temos um problema de latência nos Ryzen, temos um problema da hierarquia de cache do Ryzen no Infinity Fabric, que não acontece no 9900K porque estamos falando de Ring Bus. Então, todos esses critérios fazem com que não dê para necessariamente comparar 16 MB de cache em um, 16 MB de cache no outro, para de fato a gente dizer assim, é igual, ou é melhor, ou é pior. O fato é que na hora da performance, não vai importar se o 9900K faz 5 GHz, 6 GHz, 200 GHz, se ele não ganhar um Ryzen em 2 GHz, por exemplo. Então, essas especificações servem de comparação apenas quando a gente tem um embasamento fundamental da performance desses processadores. Agora, antes da gente começar, a gente vai fazer um comparativo de todos esses processadores em multithread, depois em single thread e depois em games. A nossa bancada de testes é com uma Z370 Maximus 10 Hero, uma fonte de 850 watts da Rio Toro e um Corsair H110i para refrigeração com 16 GB de memória DDR4 G-Skill. Começando por 3D Particle Movement, nós temos um processador que compete ali com 7900X e que ganha 14% de performance com overclock. No 7-Zip, ele simplesmente é o melhor processador em termos de compressão quando ele está a 5 GHz. E os 5 GHz dele, pessoal, são plenamente usáveis. Enquanto que no i9 7900X, os 4.6 GHz te trazem 104 graus de temperatura, o que complica bastante a situação. Veja que o overclock no 9900K, no caso do 7-Zip, te dá 19% de acréscimo de performance. Na descompressão, esse overclock te dá 15% apenas, e na descompressão ele perde para o 7900X apenas em 4.6. No Blender, nós temos um processador que a 5 GHz fica muito parelho ali com o 7900X, ganha 15% de performance com o overclock e mesmo em estoque já barra o Ryzen em 4.2. No CPU Mark Performance Test, ele chega muito perto do 7900X, mesmo a 4.6 GHz, e tem 13% de aumento de performance. E tem 13% de aumento de performance com o overclock.
No CPU-Z, pessoal, o 9900K em estoque se compara ao Ryzen overclockado aqui. E em 5 GHz, ele bate por uma boa distância o i9 7900X. No Geekbench, que é, assim como o Performance Test, lá do CPU Mark, é um benchmark generalista que faz diversos testes em diversos cenários diferentes, o 9900K 5 GHz foi o melhor processador por uma boa distância. E ganhamos aqui 17% de performance com overclock. No POV Ray, ele bate o i9 7900X em estoque. Lembrando que o i9 tem 10 núcleos, pessoal. E veja que nós tivemos aqui 20% de ganho de performance com overclock nesse processador. Já na parte mais voltada para o game, o Trademark Firestrike no CPU Test, a gente tem o Core i9 9900K 5 GHz como o melhor processador, ganhando um pouquinho de vantagem em cima do i9 7900X a 4.6. Agora passando para Single Thread, que é onde o processador realmente faz toda a diferença, e tem uma arquitetura que se mostra com um clock muito alto e que consegue vencer qualquer outro processador nesse quesito, a gente tem aqui ele empatado com 9700K e 8700K, todos em 5 GHz. Lembrando que é mais fácil chegar em 5.2 com o 9700K do que com o 9900K e mais ainda do que com o 8700K. Então, o 9700K aqui deve ir mais longe nessa questão do single thread. No CPU-Z, o i7 8700K e o 9700K ganharam um single thread do i9 9900K, mesmo estando no mesmo clock. Eu ainda não consegui entender por que isso está acontecendo. Então, pessoal, fica muito fácil dizer que esse processador rende muito bem. Rende melhor em basicamente tudo do que o Ryzen 7 2700X. Porém, além da questão do preço, da placa-mãe, da temperatura, de tudo isso que eu já mencionei, o nosso Ryzen está sendo testado com uma B350, que limita a memória a 3200 e o processador a 4.2. Então, isso de fato não me permite tomar uma conclusão ao quanto que de fato vale mais o 9900K em relação ao Ryzen 7 2700X em termos de performance em aplicações diversas. Porém, pelo fato dele ter batido o 7900X em alguns momentos até em overclock, comparando ele a nível de Intel, é de fato um excelente processador, cara. Lembrando que o i9 7900X fica extremamente quente em overclock. Então, chega ao ponto de dizer para você assim, ó, tenta não overclockar tanto esse processador como a gente fez aqui. Agora, vamos para a parte em que eu acho que a maioria das pessoas que compram o 9900K está se focando, que é em games. Vamos dar uma olhada. Em 1080p em Assassin's Creed Origins, de fato, o melhor processador. Empate técnico em 1440p e o Ryzen comendo poeira lá atrás. Em Assassin's Creed Odyssey, mais uma vez o melhor processador nas duas resoluções e o Ryzen comendo poeira lá atrás. Em Battlefield 5, eu diria que nessa taxa de FPS nós tivemos basicamente um empate técnico entre todos os processadores. Todos eles rodaram muito bem, tanto em 1080p quanto em 1440p. Deus Ex Mankind Divided, nós temos ali em 1080p um empate entre o 9900K e o 9700K. O Ryzen correndo por fora em 1080p. Em 1440p, os três processadores da Intel têm uma vantagem sobre o Ryzen 7 2700X. Em Far Cry 5, o 9900K e o 8700K renderam melhor por conta do Hyperthreading, enquanto que o Ryzen correu muito por fora, realmente bem abaixo dos processadores da Intel. Em For Honor, mesma coisa, Hyperthreading dando vantagem para o 8700K, para o 9900K, tanto em 1080p quanto em 1440p e o Ryzen 7 correndo por fora. Em Forza Horizon 4, empate técnico em 1080p e 1440p entre os Intel e o Ryzen correndo por fora. Em Gears of War 4, temos mais uma vez o Hyperthreading fazendo diferença no 9900K e no 8700K e o Ryzen 7 2700X correndo por fora. Ghost Recon Wildlands, empate técnico entre os processadores da Intel nas duas resoluções e o Ryzen 7 2700 correndo por fora. Rainbow Six Siege foi o que conseguiu melhor escalonar cada um dos processadores. Nós temos aí o 8700K perdendo para o 9700K, que perde para o i9 9900K em 1080p. Porém, em 1440p, empate técnico quase com todos os processadores, o Ryzen correndo por fora. Rise of the Tomb Raider, de novo, Hyperthreading fazendo diferença para o 9900K e 8700K, enquanto que o Ryzen corre por fora. Já estou cansado de repetir que o Ryzen parece que nunca faz uma ferida sequer, somente em BF5. Sniper Elite 4, o Hyperthreading não fez tanta diferença em 1080p, diria que um empate técnico em 1440p e o Ryzen não conseguindo ir além dos 204 FPS em 1080p. Em Shadow of the Tomb Raider, mais uma vez o Hyperthreading fazendo uma pequena diferença
que não vai aparecer em 1440p porque o jogo já fica GPU bound, mas mesmo assim o Ryzen não consegue alcançar os Intel. Em The Division nós temos quase que um empate técnico em ambas as resoluções, as diferenças são um pouco irrisórias, o Ryzen como sempre vem um pouquinho atrás, mas acho que aí nesse frame rate aí não faz tanta diferença. Em Watch Dogs 2 nós temos um empate entre os Intel, tanto em 1080p quanto em 1440p, e o Ryzen correndo por fora. Bom pessoal, vimos aí os testes em games em Full HD em 1440p, vimos aí os testes de performance em single thread e multithread. E aí, a minha conclusão é a seguinte. Primeiro, para ter o processador, você precisa ter R$1.000 a mais do que qualquer outro processador que tem na concorrência. Para ter esse processador, você precisa ter uma placa-mãe muito boa que custa caro. Para ter esse processador, você precisa morar num lugar frio. Não é para qualquer um num país como o nosso tropical. Para ter esse processador, você precisa dar a sorte de pegar um silício bom, ou seja, um processador que não precise de tanta tensão para manter 5 GHz. Para ter esse processador, você precisa de um watercooler selado muito bom ou um watercooler custom também muito bom, que custa caro. No final das contas, tudo custa muito caro para você ter esse processador e o rendimento dele é de fato muito bom, mas é muito caro. Muito caro. Eu estou extremamente curioso para ver como que o Ryzen com uma mobile decente, o 2700X, vai se comportar em relação ao 9900K. Porque eu, de fato, não vi justificativa para o cara dizer assim, ó, esse processador é uma melhor compra. Compra, olha o termo. O processador é melhor do que o Ryzen? É. Não vem com conversa. O processador rende mais em basicamente tudo, não tem frescura no sentido de performance, porque você simplesmente consegue pôr em 5 GHz, não tem problema com XMP, não tem problema de overclock de memória, as placas-mãe funcionam, tem BIOS excelentes, então assim, o processador não tem defeitos, não falta latência, não falta overclock, não falta single thread, não falta clock em estoque, não falta nada. Mas ele tem diversos outros pormenores que são alheios ao próprio processador que fazem com que o teu sistema fique extremamente caro para você ter aquele processador. É como eu disse, né? Você não é mais o cliente, é o processador que é o teu cliente. Ele que precisa ter as necessidades atendidas e não você. Então, no fim das contas, pessoal, eu gostaria que você que está em casa pensasse. Eu tenho uma GTX 1080 ou tenho planos de comprar uma 1080 para usar com 9900K. Cara, não compra um 9900K, compra um R7 2700X, economiza R$1.000 e ao invés de pegar esses R$1.000 e deixar no processador, você sai da 1080 e vai para uma 1080 Ti. Eu te garanto que vai render mais. Porque se você é gamer, que você quer FPS, né, amigo? Então, com certeza, esse setup vai ser melhor para ti. Agora, se você já tem tudo, já tem um baita monitor, já tem um watercooler curto, já tem uma placa-mãe bacana, já tem uma placa de vídeo bacana, esse processador, em relação a todos os outros Intel, ele vai te fazer render mais, de fato. Agora, se você está montando um do zero, um PC do zero, cara, esse processador só vai fazer sentido, de fato, para ti, se o tempo de uma renderização no Blender for muito importante para ti. Economizar esse tempo. Se o tempo em um Premiere Pro for muito importante para ti. E se ganhar do seu coleguinha em benchmarks também for muito importante para ti, para tu render de 3, 4 FPS acima do teu colega. Então assim, eu recomendo o processador? Eu até que recomendo. Desde que dinheiro não seja um problema para ti e temperatura não seja um problema para ti. Agora, se você pensa, não, eu quero uma opção um pouco mais inteligente, mais econômica, mais... Meu amigo, Ryzen. Porque mesmo numa B350, com overclock capado e com memória capada, o processador saiu super bem. E é essa a recomendação que a gente deixa aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.